Noite, boa noite. Então, como é bom ter vocês aqui comigo. E nós estamos aí numa jornada, né, compartilhando muitos conteúdos para ajudar as pessoas que trabalham com equipe a terem mais qualidade nos resultados, a chegarem no resultado sem esse estresse, sem essa dor de cabeça. E isso tem me relatado é a questão das reclamações de que a equipe se perde, que a equipe não deveria chegar. E isso gera trabalho, os gestores muitas vezes fazem hora extra, levam o trabalho para casa, isso tudo para garantir que no fim do período a meta seja batida, que o resultado esteja entregue, né, como deve ser, como eles gostariam que fosse. E pensando no comportamento humano, e em toda atuação profissional eu já fiz, e que alguns amigos, colegas que são especialistas e atuam também na condução e desenvolvimento de pessoas, RH e liderança. Então, eu criei um método, eu tenho uma série de ferramentas e estratégias para conseguir levar a equipe a um patamar e conseguir mudar a realidade, né? Então, nós já compartilhamos uma estratégia que está lá no canal também, Lailma Maia, no canal do YouTube, tem uma gravação lá que é para ajudar a equipe a ter mais comprometimento. E hoje nós vamos falar sobre o mimimi, né? Vamos traduzir popular como mimimi, mas na verdade é quando a equipe se perde e não faz o que deve ser feito. E aí? Porque tem muitas equipes de alta performance que parece que as pessoas estão engajadas, parece que tudo dá certo, parece que todo mundo é comprometido, e aí fica aquela pergunta, mas o que essas pessoas fazem, né? O que essas equipes têm de diferente que a minha equipe não tem? Por que eu tenho tanto problema? Por que eu tenho que resolver tantas picuinhas ao longo do dia? E é sobre isso que nós vamos falar. Toda equipe, todo profissional, todo colaborador, ele tem uma jornada, né? Uma jornada profissional que acontece no momento em que ele entra na empresa, até ele chegar de fato no alto desempenho, até ele ter de fato produtividade e performance, alta performance. Isso acontece sempre que o colaborador, que a pessoa é posta em um cargo, em uma função nova. Então, o que nós temos? Nós temos duas situações. Nós temos pessoas que ingressam em uma nova empresa, né? E que não conhecem ainda a cultura, que não conhecem ainda de fato o trabalho, não sabem ainda, não têm a habilidade, não têm a competência ainda para desenvolver aquela função. Então, essas pessoas iniciam uma jornada até chegar de fato no alto desempenho. Isso acontece também quando a pessoa, mesmo conhecendo a cultura, mesmo sendo um colaborador mais antigo da empresa, mas acontece uma mudança brusca ou acontece uma promoção. Muitas vezes essa promoção, a pessoa é promovida para um setor, para uma função, para um cargo que é completamente diferente daquele que a pessoa já dominava. Ou então acontece uma mudança muito, muito grande e que aquela nova realidade, ela é muito diferente da realidade anterior. Então, existe uma jornada entre a pessoa iniciar a atividade e, de fato, ela conseguir ter um alto desempenho, ela conseguir ter produtividade. E é sobre essa jornada que nós vamos falar, porque as reclamações, né, a procrastinação, né, a falta de compromisso, a falta de atenção aos resultados, ela está exatamente nesse período, e é esse período que nós vamos falar. Então, para começar, eu quero compartilhar com vocês aqui a tela, deixa eu abrir aqui.
Vamos lá, compartilhar. Eu quero compartilhar essa tela, que é sobre essa jornada que nós vamos falar. Vamos lá. Mas está dando para todo mundo ver, né? Se não, se tiver algum problema aí na tela, na visualização, vocês me mandem aí uma mensagem, tá? Para a gente ter a maior qualidade possível aí nessa troca de experiência, nessa troca aqui de informações. Então, vamos lá. Nós estamos falando de uma jornada que se inicia, né? Quando a pessoa ingressa em uma nova função ou até mesmo numa nova empresa, né? E isso independe do tempo de casa, porque muitas vezes esse colaborador é novo, sim, muitas vezes esse colaborador é novo, mas em alguns casos o colaborador ele já tem histórico na empresa, mas ele muda de função, então ele é novo na função e não na empresa. Então é um momento de start, é onde começa, onde inicia, né, uma nova atividade ou um novo desafio. Existe um tempo aqui, um prazo entre esse início, entre esse start, até esse colaborador chegar de fato na excelência, chegar de fato aqui no alto desempenho, na produtividade, né? Então, existe aí uma jornada a ser percorrida. E nessa jornada existem várias coisas, existem situações que acontecem que contribuem, né, para o desenvolvimento, para o crescimento desse colaborador. Então, começando aqui essa jornada, eu quero compartilhar com vocês aqui o primeiro insight. O gestor, na verdade, para trabalhar em equipe, e olha bem que eu estou frisando muito o relacionamento com a equipe. Eu estou focando muito nessa competência do trabalho em equipe, de saber trabalhar em equipe, de conduzir um time, de conduzir uma equipe, né? E por muito tempo eu tive essa experiência, eu conheço várias pessoas que teve também, que viveu essa experiência, um conflito interno que acontece, onde nós ficamos com aquele receio de ser o líder servidor, de ser um líder que coopera, um líder que apoia, um líder que acolhe, né? E acaba que nesse momento algumas pessoas se confundem e acham que o negócio é meio folgado, né? E acham que o negócio é meio frouxo, que a pessoa tem tempo, que pode ainda acontecer mais coisas, que tudo bem, né? Que o gestor vai relevar, que o gestor é bonzinho. Então, por muito tempo, eu tive esse conflito interno, sabe? De até que ponto ser o líder servidor e até que ponto ser o gestor, que direciona, que dá a voz de comando, que dá a orientação, que ensina o que fazer, que mostra o caminho. Então, quando a gente entende essa divisão, esse momento de como agir de uma forma e como agir de outra forma, gente, a equipe responde, parece assim que o universo colabora, parece que as coisas mudam, né, por uma mudança, por um ajuste de comportamento meu, né, para com as pessoas com o qual eu estou me relacionando. Então, esse start aqui precisa de fato, da pessoa entender o objetivo da empresa, entender o objetivo do cargo, entender o seu papel, o que essa pessoa está fazendo ali, o que se espera dessa pessoa, né? Então, o ideal é que o gestor consiga dar um start, mas mostrando aqui para esse colaborador o modelo a ser seguido. Então, seria ótimo se nós conseguíssemos ter um modelo para mostrar para o colaborador. E mostrar assim, olha, essa função tem essa atribuição, as tarefas são essas, né? A execução é essa, e o modelo a ser seguido é esse. Espera-se que esse colaborador faça isso, faça assim, faça assado. O ideal é que isso aconteça até numa riqueza de detalhes. Sabe, ao longo da semana, ao longo da quinzena, ao longo do mês, o que se espera desse colaborador? Quais são as entregas que esse colaborador precisa fazer? Qual o modelo a ser seguido? Então, se existe esse modelo, as coisas ficam mais fáceis, né?
Hoje, até no marketing digital, no trabalho de vendas, nós falamos muito de persona, né? Que é o estudo de persona. O que é isso? É uma referência, tá? É um estudo que vai ser feito para definir um perfil, para definir um estilo de comportamento, um estilo de pessoa. E baseado nesse estudo, baseado no resultado desse estudo, são criadas todas as ações, são criadas todas as coisas que são feitas para executar aquele projeto. Mas antes do projeto ser desenvolvido, ser criado, né, antes das ações serem definidas, existe um modelo que é referência, que norteia, que dá direção para o trabalho. Então, lá na equipe, o seu colaborador, o meu colaborador, precisa ter esse modelo a ser seguido. Porque se não existe o modelo, então esse comportamento ele vai ficar empírico, vai ficar um comportamento assim. Eu acho que eu tenho que me comportar assim. E muitas vezes a outra pessoa que está do lado espera que aquele comportamento seja diferente. E aí as expectativas que não cruzam, as expectativas que não se encontram, vai gerar frustração, vai gerar conflito, vai gerar problema. Então, esse primeiro start precisa ter uma voz de comando, precisa ter uma voz de autoridade, porque o gestor, ele não está ali para convencer o colaborador a fazer tal coisa, se transformar em tal coisa. Ele está ali para mostrar para esse colaborador que já aceitou ser contratado, que já aceitou as condições da empresa, que já aceitou as condições do cargo, né? O gestor está ali para conduzir o colaborador para que ele siga da maneira que a empresa quer. E muitas vezes essa maneira, ela não existe, ela é subjetiva, né? Então, se aí na sua empresa você tem uma subjetividade desses papéis, desse modelo, é importante buscar clareza, é importante buscar o que realmente a empresa tem como objetivo final, o que a empresa quer de fato. Sabe, uma pergunta que é super pertinente, que cabe muito aqui nesse momento, qual a competência principal da empresa que você trabalha? Sabe, qual é, na verdade, a percepção que essa empresa quer mostrar no mercado? Por qual competência essa empresa quer ser reconhecida? Sabe, porque é baseado nisso que nós vamos direcionar as nossas equipes. As nossas equipes precisam trabalhar para caminhar nessa direção, para estarem alinhadas com esse objetivo da empresa. Então, é importante entender qual o modelo e mostrar e ter uma estratégia para mostrar para o seu colaborador qual é o modelo. Sabe, eu já fiz isso em PowerPoint, eu conheço profissionais que fizeram isso, uma apresentação para esse colaborador, mostrando passo a passo. E olha que é interessante fazer essa conversa com grupos pequenos de pessoas. De preferência com grupos que se apoiam, que se complementam. Sabe, grupos com 3 pessoas, no máximo 4 pessoas. Divide a equipe, marca um cronograma, divide a equipe, reúna com esses grupos pequenos para você entregar esse modelo, para dar essa direção. Porque isso facilita muito o processo, facilita demais o processo. Então, a voz de gestão, na verdade, nesse momento, ela é uma voz de orientação mesmo, de direcionamento, é a voz que fala, você precisa fazer assim, por isso e por isso. Né? E a pessoa, nesse momento, ela não tem que questionar a direção, ela pode questionar o como. Ela pode trazer ideias, porque o colaborador que questiona, ele não pode ser visto com maus olhos, sabe? Também foi uma grande lição. O colaborador que questiona, ele não está do contra, não significa que ele é do contra. Né? Muitas vezes ele está tão comprometido que ele visualiza essa jornada toda e ele quer contribuir, ele questiona para melhorar o processo. Isso é bom. Melhorar o processo é bom, ter uma visão diferente para que o processo possa ser ainda melhor, isso contribui, isso é bom. Agora, o colaborador, ele questiona o como,
mas lá o objetivo final, ele tem que ser compreendido, ele tem que ser entendido. Não dá para mudar a rota, né? Não dá para mudar a rota para poder agradar as pessoas, porque nós somos contratados por um objetivo. E o objetivo que a empresa nos contrata é de fazer as pessoas entregarem o resultado que ela espera, o resultado que ela deseja. Então, é importante a gente ter essa visão lógica, objetiva, para que a gente consiga ter resultados e que consiga direcionar as pessoas para o resultado que a gente espera, né? Então, esse aí também é uma visão super pertinente, é um insight que a gente precisa realmente perceber. Então, quando o colaborador tem essa visão, tem essa percepção, acontece aí uma sequência de comportamentos, né? O colaborador entende o que deve ser feito, como deve ser feito, ele busca essa capacitação, existem treinamentos, existe aquele acompanhamento, principalmente no início, para saber se a pessoa está fazendo de forma adequada, se está fazendo corretamente, o que precisa ser ajustado para que essa tarefa ocorra. Então, esse colaborador, ao longo dessa jornada, ele percebe necessidades. Muitas vezes é uma necessidade de desenvolvimento técnico. Outras vezes é necessidade de desenvolvimento comportamental, um desenvolvimento de discurso, de linguagem, de argumentação, ou até mesmo desenvolvimento emocional para conseguir, de fato, ter segurança, né, para executar aquela tarefa. Quando ele percebe uma necessidade, ele automaticamente busca informações, porque esse é um comportamento humano. Eu percebi algo aqui, eu vou buscar mais informações sobre isso. E aí, dentro da equipe, as pessoas procuram informações entre os pares, procuram informações com a própria equipe, né? E essa busca de informações gera uma avaliação de alternativas, a pessoa avalia as alternativas. Então, é como se a pessoa todos os dias fizesse uma listinha, né, de coisas. Ela percebe um gap, percebe uma necessidade, levanta informações, conversa com um, conversa com o outro, faz uma pergunta para um, faz uma pergunta para outro, e a pessoa vai buscando informações, vai levantando informações. Muitas vezes, os parceiros em casa, fora do trabalho, também contribuem com essas informações, que são os pais, que são os companheiros, cônjuges, filhos, amigos, familiares. Então, a pessoa percebe uma necessidade, isso aqui gera uma ansiedade, gera uma busca. E a pessoa, de fato, busca informações através de troca de informações. E aqui mora o perigo. E aqui nós precisamos ter uma atenção muito, muito, muito direcionada, porque as informações fluem, né? As pessoas conversam entre si. E quando as pessoas conversam entre si, são percepções que são trocadas, né? Eu contribuo com o que eu entendo e percebo sobre o assunto que está sendo tratado. Então, essa busca de informações gera nessa pessoa uma série de oportunidades, de alternativas, gera uma série de possibilidades. E aí, essa pessoa que buscou as informações, ela tem ali uma lista de como fazer tal coisa. Ela tem uma lista de o que fazer para tal coisa. E até ela tomar uma decisão, existe um processo interno que acontece. Então, é sobre essas 3 etapas aqui que nós vamos falar sobre o mimimi, que são as distrações, que são as oportunidades que estão embaixo do tapete, que a gente não percebe, é onde a equipe se perde, é onde rola o rádio corredor, é onde acontece a conversa de bastidor, e isso tudo mina o projeto. Isso tudo mina o que de fato deve ser feito. Isso tudo atrapalha a pessoa a seguir a jornada e chegar
no alto desempenho, chegar onde ela precisa chegar, né? Então, quando ela percebe as necessidades, essa pessoa busca onde? Onde ela busca para complementar o que ela está precisando. Sabe aquele momento em que a pessoa tem medo de falar com o gestor? Eu já vi muito em atendimento de coaching, acontece muito da pessoa ter um gap, ela sabe que tem aquela necessidade, ela precisa desenvolver algo, mas ela tem medo de falar e ser considerada como incompetente, e ela tem medo de perder o emprego, de ser mandada embora. Tem medo de virar chacota. Então, essa pessoa busca informações em outros lugares, né? Mas o interessante é que existe uma troca, existe um compartilhamento dentro da equipe. E esse compartilhamento, ele gera um comportamento. E aí, se uma pessoa tem medo, ela vai convencer a outra pessoa. E vai convencer a outra, e vai convencer a outra, e vai acontecer que vai gerar uma cultura interna na equipe. E muitas vezes essa cultura interna, ela trabalha totalmente contra a cultura corporativa, a cultura organizacional. Então, olha que interessante. Se a pessoa percebe necessidades, todos nós temos. É importante que a pessoa busque informações nos lugares corretos. Porque uma orientação equivocada gera também um comportamento que não vai ser o comportamento ideal. Então, quando essa pessoa busca informações, ela pode buscar informações fora da empresa, ela pode buscar informações com os pares, com os colegas de trabalho, ela pode buscar informações com outro setor, mas ela precisa de orientações corretas, ela precisa de orientações que realmente contribuem, ela precisa de orientações que faça essa pessoa gerar o comportamento ideal, o comportamento necessário. Então, o problema não é buscar informações. O problema é que informação essa pessoa está recebendo para que ela se comporte daquela maneira, né, que ela está se comportando, para que ela decida da maneira que ela está decidindo, né? E depois que ela busca informações, ela avalia a alternativa. A questão não é só avaliar a alternativa, a questão é que quando chega nessa etapa, existe um processo de decisão, existe um processo decisório. E olha, eu já vi profissionais excelentes, eu já vi colaboradores excelentes dentro das equipes que entregavam resultados, os que eram primeiros, né, motivados, comprometidos, pessoas competentes e que de uma hora para outra simplesmente ficaram medianos, simplesmente pararam de bater meta, pararam de contribuir e os gestores, em muitos casos, ficaram desesperados sem saber o que estava acontecendo. E só chamar para dar feedback, gente, de verdade, não existe essa linha de uma confiança tão simples assim. Chama para conversar e a pessoa tem clareza do que aconteceu e ela fala, ó, minha meta tá alta e eu acho que eu não sou capaz e eu não vou bater meta, por isso parei de trabalhar, parei de me esforçar. A pessoa não tem clareza, ela não fala, ela não sabe o que falar. Então, chamar para dar feedback, perguntar o que está acontecendo, não é uma alternativa tão eficaz, né? Nem sempre a pessoa vai se abrir, ou nem sempre a pessoa tem clareza. Então, precisa ter um processo aqui. Na verdade, essas 3 alternativas, elas nos trazem muitas reflexões. É o meio do processo aí, né? É o caminho, é o como. Ela traz muitas reflexões, principalmente porque todo comportamento, ele tem uma intenção positiva. Isso, inclusive, é um dos pressupostos da programação neurolinguística. Sabe, a pessoa, ela não faz o que faz porque ela quer ser má vista, ela quer ser mal vista, não. Essa pessoa faz o que faz porque ela acredita que é a melhor alternativa. Ela se comporta dessa maneira porque, dentre todas as alternativas que ela levantou, que ela cogitou,
ela escolheu a melhor, a intenção ela é sempre positiva. Só que muitas vezes a pessoa tem um comportamento inadequado, achando que aquele comportamento é excelente, achando que aquilo é bom, achando que ela vai mudar uma insatisfação, que ela vai mudar algo que ela está achando ruim. Então, aqui existem, aqui tem um segredinho, tem uma estratégia. Essa jornada, essa trilha toda, na verdade, é uma estratégia, tá? De direcionamento de equipes. Aqui, o gestor precisa se atentar para o que motiva e o que sabota esse colaborador. Porque o comportamento é uma decisão pessoal, né? A pessoa decide se comportar daquela maneira. E ela decide se comportar daquela maneira com uma boa intenção. Ela quer um bom resultado. A pessoa quer chegar no objetivo dela. E ela acredita que aquela é a melhor alternativa. Eu já ouvi muitos gestores falarem de falta de compromisso, sabe? De que o colaborador não tem compromisso com a empresa, que não tem compromisso com a instituição, não tem compromisso com o resultado. Em alguns casos é verdade. Em alguns casos a pessoa está tão insatisfeita, ela está tão infeliz, ao ponto de que ela quer ser mandada embora. Ela não quer mais. E aí a pessoa realmente falta atenção, falta o compromisso, de fato. Mas em outros casos, não é falta de compromisso, sabe? A pessoa acorda 6 da manhã, essa é a realidade nossa, do nosso Brasil, do nosso país. A pessoa muitas vezes acorda 6 da manhã ou antes para conseguir chegar no trabalho às 8, começar a trabalhar às 8. E chega em casa às 20 horas, porque sai às 18 até o trajeto, até chegar em casa. Então, é uma jornada árdua, né? É uma jornada pesada. A pessoa abre mão da família, né? Fica pouco tempo com os filhos, pouco tempo, né, com a família e se entrega porque quer ter uma vida melhor, quer ter uma condição financeira melhor, quer ter uma qualidade de vida melhor. Então, nem sempre é falta de compromisso. Às vezes, a percepção da pessoa está equivocada. Sabe, às vezes ela está achando que aquela alternativa é a melhor para ela, só que não é. E aí nós, enquanto gestores, temos aquela conduta de praxe da gestão, da liderança, que é analisar resultados, fazer aquele relatório gerencial ou extrair aquele relatório gerencial do sistema, e chamar a pessoa para conversar e olhar ali de um lado os números e do outro lado a pessoa e falar, você não está conseguindo bater a meta, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para ajudar? Como que a gente vai conseguir ter um resultado melhor? E aí define-se um planejamento de ações que vai ficar só no papel. Um planejamento de ações que não vai mudar a realidade, porque a pessoa está com um pensamento, está com uma percepção equivocada. E ela acha que aquele comportamento dela é o melhor. E, na verdade, não. Então, o gestor precisa ter essa percepção para, em alguns momentos, agir com mão forte mesmo e falar para a pessoa, isso aqui está errado. Esse comportamento não está certo, porque a empresa é assim, o mercado de trabalho é assim, as novas formas de se comunicar, de se vender, de se relacionar hoje são diferentes, precisa ter um comportamento diferente, precisa ter uma competência diferente e orientar aquela pessoa. Precisa ter um momento que você tem que direcionar, que você tem que ensinar mesmo, que tem que orientar aquela pessoa. E tem momentos que você precisa ser parceiro, sabe? Que a pessoa já está em uma outra situação, em outro patamar. Que se você vier com uma mão forte, com uma mão de direção, pelo contrário, né? Não vai ajudar, vai atrapalhar. Então, ter essa percepção aí é importante, porque as pessoas não fazem, porque não querem, não é essa matemática assim. O comportamento humano não é essa matemática assim. Ah, eu não faço porque eu não quero. Ah, eu não faço porque eu não estou nem aí. As pessoas trabalham porque precisam. As pessoas vão e se entregam ao trabalho porque precisam, porque têm sonhos. Porque essas pessoas têm expectativas, têm esperanças, as pessoas têm famílias para sustentar, essas pessoas têm objetivos para alcançar, sabe? E a gente se perde, o ser humano se perde,
Quem nunca se perdeu? Né? Quem nunca errou? Né? Nós nos perdemos no meio dessa jornada. Então, se não tiver alguém para orientar, para dizer, realmente fica comprometido. Então, a gente precisa ter essa mão forte para orientar, sim. E a gente precisa também ter um ombro forte para se tornar parceiro, para receber, para acalentar essa pessoa também quando precisa. Mas, para eu conseguir ter esse nível de gestão, eu preciso ter um relacionamento muito próximo com a minha equipe. Eu preciso ter um relacionamento muito próximo com cada colaborador. E aí nós temos algumas ferramentas que ajudam nesse processo, né? O processo de coaching com certeza ajuda. Então, aquele profissional que é gestor de equipes e que consegue desenvolver ou fazer um curso, ou se formar, se especializar como líder coaching, com certeza tem um resultado diferente nas suas equipes. Mas, além disso, você pode agregar com outras ferramentas. Existem ferramentas de estudo de perfil, existem ferramentas de processo decisório, existem ferramentas de sistemas representacionais que são gratuitos e que o gestor pode aplicar na sua equipe, em cada colaborador, para ter mais informações sobre aquele colaborador e assim você poder fazer uma gestão mais orientada, uma gestão personalizada, né? E, na verdade, cada pessoa tem a sua própria sabotagem e cada pessoa tem o seu próprio motivador, a sua própria motivação. Então, esse processo aqui de tomada de decisão interna, que acontece todos os dias com todas as pessoas, elas querem fugir da dor ou buscar o prazer. Esse é um comportamento humano, né? Então, a pessoa percebe uma necessidade, ela busca informação, ela tem uma lista de alternativas que ela pode fazer. Qual a decisão que ela vai tomar? Qual é a decisão? Ela vai escolher uma alternativa. O que essa pessoa quer? A pessoa quer fugir da dor. Ou a pessoa quer buscar o prazer. Só que isso aqui, ela pode atrapalhar ou pode ajudar, né? Porque fugir da dor, nesse momento, a pessoa pode sim ver, né, que ela está numa situação tão infeliz, uma situação tão complexa, tão difícil, e a pessoa está sofrendo ali dentro da equipe, está se sentindo envergonhada, a pessoa está sentindo culpa, ou a pessoa está até mesmo... a pessoa se retrai, né? Tem pessoas que se isolam, e isso tudo porque tem uma dor ali que está acontecendo, tem algo que está incomodando, tem algo que está atrapalhando. Então, essa pessoa, ela pode se sabotar. E a sabotagem, ela acaba atrapalhando o relacionamento entre o gestor e entre a equipe, né? O relacionamento da pessoa com o gestor e o relacionamento da pessoa com a equipe. Então, é por isso que, mais uma vez, eu sou muito ousada até em dizer isso. Eu me arrisco até, né, em dizer isso, mas, gente, de verdade, a avaliação de desempenho, ela não é suficiente. Sabe, dar feedback, chamar a pessoa para dar feedbacks, falando, oh, você fez isso, você fez aquilo, precisa mudar isso, tem que melhorar aqui, tem que melhorar aqui. Gente, não é suficiente. Nós estamos em uma era onde as pessoas se conectam com aquilo que realmente faz sentido. Se não faz sentido, a pessoa não se conecta. Nós estamos vendo aí a geração Y entrando no mercado de trabalho com força. São pessoas que não se motivam só pelo dinheiro, pelo salário. E tem muitos antigos aí que também não se motivam só por dinheiro, só por salário. Então, muitas vezes não adianta fazer uma premiação, não adianta dar X de aumento salarial, porque nem sempre o comportamento muda. Nem sempre. Às vezes muda pontualmente. Mas nem sempre o comportamento muda. Então, a gente precisa entender quais são os sabotadores, né? O que sabota aquele colaborador? O que acontece internamente com aquele colaborador? Qual é o comportamento que atrapalha ele ou que afasta ele de chegar no alto desempenho? Que o alto desempenho nada mais é do que fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito e ter resultado com isso, né? O ideal seria que a matemática fosse tão simples e tão fácil assim. Sabe, o colaborador ser contratado para X coisa
e ele sabe que foi contratado para aquilo, e ele entra na empresa e ele faz exatamente aquilo, e ele fica satisfeito e motivado, e querendo mais resultados. Não é assim que acontece. Então, nesse meio caminho, nessa jornada, né, que é traçada, que é trilhada aí com o colaborador, acontecem situações e todos os dias as pessoas tomam decisões. Então, é nesse momento que a gestão deve estar atenta, porque uma pessoa não faz uma performance, ela não tem um alto desempenho da noite para o dia. Assim como uma pessoa de alto desempenho não perde a competência da noite para o dia. As coisas acontecem, né? E vão acontecendo até chegar onde chegou. Então, o resultado é uma soma de vários comportamentos, o resultado é uma soma de várias situações que acontecem ao longo do processo, ao longo do projeto. Então, entender esse sabotador, entender a motivação, são fundamentais, porque se eu não sei como motivar a minha equipe, gente, não adianta eu chamar e dar bronca, não adianta eu fazer reunião e dizer que o resultado está péssimo, não adianta eu fazer reunião e falar que dá para fazer, e estourar balão, e colocar várias coisas ali na equipe para motivar, se a pessoa não tem esse processo decisório alinhado com o que precisa. Sabe, o problema não é a pessoa buscar informações, mais uma vez, ela vai buscar informações, ela vai buscar sim. O problema não é esse, o problema é ela ter informação correta, ela ter informação pertinente, ela ter informação adequada. Porque quando ela tem a informação, ela toma decisões mais assertivas, ela toma decisões mais corretas. E a decisão é da pessoa, não é nossa. Gente, também é um insight poderosíssimo, poderosíssimo, porque eu já cometi esse erro de querer mais do que o meu colaborador. Só que não adianta, a decisão é da pessoa, a decisão está na mão de cada pessoa. Então, se ele tem um processo decisório completo, complementar, se ele tem informações de qualidade, se ele tem uma orientação adequada, ele vai ter uma decisão adequada. E o comportamento vai ser um comportamento mais adequado, né? E aí a pessoa consegue chegar e fazer o que deve ser feito e entregar resultado. Aí sim a avaliação de desempenho tem seu valor, claro que tem seu valor. É onde nós vamos analisar o que foi feito, como foi feito, onde precisa melhorar, o que precisa ser ajustado, né? Definir objetivos, definir um plano de desenvolvimento para aquela pessoa. A avaliação de desempenho é super importante, muito importante, né? Então, o que eu quero dizer é que não é só a avaliação de desempenho, não é só o feedback. Precisa de mais, precisa ter esse processo de acompanhamento aqui nas tomadas de decisões, porque são nessas decisões que as pessoas têm comportamentos inadequados, são nessas decisões que as pessoas se perdem, né? E é aqui que a gente precisa ter uma atenção e cuidar de cada colaborador aí, para a gente conseguir fazer com que essa pessoa tenha alto desempenho e que essa pessoa motive ainda mais a equipe. Porque a equipe, ela se movimenta com a própria energia que tem. A equipe se movimenta com a própria força que tem. E isso contamina. Então, se eu tenho uma pessoa motivada, eu tenho uma pessoa que está direcionada, né? Uma pessoa que está ali alinhada com os padrões, alinhada com o que precisa fazer, essa pessoa vai falar para outra e vai falar para outra, e isso se fortalece, daqui a pouco está todo mundo na mesma energia, está todo mundo direcionado da mesma maneira. E o nosso objetivo é esse. Porque o inverso também é verdadeiro. Quando a pessoa está desmotivada, quando a pessoa está insatisfeita, ela encontra motivos para ficar cada vez mais insatisfeita, e aí ela contamina o outro, e essa energia flui dentro da equipe da mesma maneira. Então, eu preciso ter esse acompanhamento, não é um acompanhamento, é um relacionamento tão próximo que eu vou influenciar o processo de tomada de decisão do meu colaborador. E quando ele tem informação adequada, orientação adequada, aí sim ele consegue tomar decisões de maneira adequada. E eu consigo direcionar a minha equipe para que faça o que tem que ser feito.
E não perca tempo com o mimimi, não perca tempo com a reclamação, não perca tempo discutindo coisas sem fundamento, né, com discursos que não vão levar a nada, com comportamentos que não vão levar a nada. Então, é importante a gente atentar a isso. E, na verdade, essas equipes que conseguem ter um alto desempenho, né, que são equipes que tem até um amigo que brinca muito, fala assim, são as equipes formadas lá no Vale do Silício, são aquelas pessoas que têm uma visão diferente, sabe, são aquelas pessoas que querem fazer diferente. Mas o que acontece com essas equipes? Tem pílula mágica, né? Tem solução mágica? Na verdade, não, existe uma série de comportamentos. E esses comportamentos são ensinados, são aprendidos, são trocados, são construídos. E que comportamentos são esses? Esse aqui é até tema de um dos e-books que já está no ar. Aí eu vou colocar o link lá no canal do YouTube. Depois, quem ainda não curtiu, quem ainda não acompanhou lá, entra lá no canal do YouTube, Lailma Maia. Vai ter muita coisa, eu vou compartilhar muita coisa lá com vocês, inclusive esse e-book também. Então, deixa eu falar com vocês aqui quais os comportamentos dessas equipes, né? Existem pilares para que as pessoas consigam estar em um local, estar em um comportamento adequado. Que é fazer o que deve ser feito, é estar onde deve estar, é assumir o papel que precisa, né? Quando a gente fala em comportamento humano, não existe esse raciocínio lógico dessa maneira, né? Porque, como diz um velho ditado, fala, cada pessoa cada cabeça tem a sua sentença. Cada pessoa tem a sua percepção, cada pessoa tem a sua própria verdade, cada pessoa tem o seu próprio mapa de mundo, cada pessoa entende, percebe, entende a realidade de uma maneira, né? Mas tem 4 pilares que são pilares fundamentais aí, que se instalados dentro do comportamento da equipe, com certeza vão alavancar os resultados. E são pilares comportamentais, né? Que são esses 4 que estão listados aqui nesse círculo vermelho. Olha só, quando eu falo de confiança e autonomia, a confiança, ela precisa existir, com certeza, plenamente. Sabe, o colaborador, ele precisa ter confiança na empresa, ele precisa ter confiança no gestor, ele precisa ter confiança para que ele possa caminhar e trilhar a jornada dele e chegar lá na excelência, né? Mas ele tem que ter confiança, mas ele também tem que ter autonomia, sabe? Não é aquela confiança que ele depende de tal pessoa para poder agir porque ele confia na pessoa. Eu também já cometi esse erro. Sabe, do colaborador, ele ter tanta confiança que ele não dá um passo sem antes ter o ok da liderança. E eu vejo isso acontecer nas empresas. Eu vejo muito isso acontecer nas empresas. Sabe, a pessoa tem a solução, ela tem ali a percepção, mas ela não toma decisão porque ela espera a confirmação do gestor. E muitas vezes acontece pela confiança, porque ele se sente muito seguro e ele tem certeza que não vai acontecer nada com ele se o gestor der o ok. Ou essa pessoa tem medo de agir e depois ser punida ou receber uma retaliação por causa da atitude, né? Por causa da iniciativa. Então, nós estamos falando aí da confiança, mas a confiança sem dependência, né? É um pilar. E, além disso, a pessoa ter autonomia não só de executar, mas a pessoa ter iniciativa. Sabe, muitas vezes, quem está na ponta, quem é o operacional, que é a equipe, a pessoa que está lá executando, são as pessoas que recebem as reclamações, são as pessoas que veem as necessidades que a empresa tem, é ali que a gente sabe quais são as falhas, né? É ali que nós recebemos informações que podem contribuir para a melhoria da empresa, para a melhoria do negócio. Só que nem sempre a gente tem a iniciativa. Mas a iniciativa, ela só acontece quando existe a percepção do todo. Sabe aquele colaborador que recebe uma reclamação realmente que pode prejudicar a empresa, mas o colaborador, ele executa o protocolo. Ele faz o que tem que ser feito e pronto. E fica por isso mesmo.
E lá na frente, quando acontece alguma coisa, eu já atendi um colaborador, um gestor que viveu essa realidade, lá na frente a empresa recebeu um processo judicial e quando chegou lá no jurídico esse processo foi que foi atrás das informações para saber o que tinha acontecido e o colaborador tinha atendido perfeitamente, fez o procedimento que deveria ter sido feito corretamente, e ficou por isso mesmo. Então, poderia ter evitado uma situação mais grave se essa pessoa tivesse tido a iniciativa de ver que aquilo foi realmente grave e de comunicar aquilo que aconteceu. Sabe, a empresa poderia ter evitado um processo que foi grande, um processo que foi penoso para a empresa. Então, a iniciativa, ela acontece quando a pessoa tem a visão, a percepção do todo. Não adianta eu só enxergar o meu cargo como uma tarefa, que é uma parte. Eu tenho que entender onde está a engrenagem, onde vai desempenhar isso aqui. Isso aqui vai desbancar aonde, vai chegar aonde. E aí sim eu consigo ter iniciativa, porque a minha percepção é diferente. E quando eu tenho iniciativa, junto lá com a confiança, a autonomia, gente, a produtividade acontece. E ela vai acontecendo em escala, ela vai aumentando, tempos em tempos. Dia após dia, a produtividade vai aumentando, porque a excelência, ela acontece com a execução. A excelência acontece com o treino, a excelência acontece com a repetição. Então, eu começo a ter resultados melhores, cada vez melhores, né? E quando eu tenho essa clareza, né, que já é o terceiro pilar, já estou entrando no terceiro pilar. E que essa clareza, a clareza da engrenagem, a clareza desse sistema. Quando eu entendo o funcionamento disso, eu estou no meu lugar e eu entendo as posições, eu entendo o funcionamento disso, acontece uma aproximação. Então, são pessoas que começam a se interessar por outras áreas, são pessoas que têm vontade de aprender outros processos. E aí, nesse momento, tem uma ferramenta da gestão que é o Job Rotation, não sei se vocês já executaram, já fizeram, mas que é super interessante e dá resultado, que é as pessoas se interessarem por outras funções, por outros cargos. Sabe, a pessoa quer se aproximar do processo como um todo, a pessoa quer participar, ela quer ser integrante, né? E aí, quando acontece férias, por exemplo, alguém sai de férias, precisa de alguém para cobrir aquele setor, muitas vezes não tem esse colaborador aí para cobrir as férias, mas a própria equipe consegue fazer isso, porque a equipe tem uma clareza do sistema e a equipe se aproxima naturalmente. E aí é possível fazer uma divisão de tarefas sem gerar ônus, sem prejudicar, né, a equipe. E quando nós conseguimos atingir esse nível de maturidade, quando a gente consegue atingir esse nível de compromisso, né, as pessoas têm desejo demais, as pessoas querem crescer, sabe? As pessoas já têm uma autoconfiança, já está no nível de maturidade profissional, no nível de competência, em que o próximo nível é a contribuição, sabe? São aqueles colaboradores que contribuem naturalmente, que estão tão comprometidos que eles mesmos trazem ideias para melhorar algo na empresa, que eles mesmos sentem prazer em contribuir. E quando chega um novo colaborador, quando vem uma nova pessoa, quando alguém muda de função, essa contribuição ela acontece espontaneamente, mas é aquela contribuição realmente para crescer. Não é aquela contribuição para diminuir ou para atrapalhar, não. Não é a contribuição do rádio corredor, não. Aqui a gente está falando de uma contribuição focada, de uma contribuição realmente competente, de uma pessoa que está alinhada, que está totalmente envolvida no processo e que deseja aquele crescimento, sabe? E o profissionalismo, ele realmente extrapola. E aí nós estamos falando daquelas pessoas que são referência. Aí sim, autoconceito. Aí sim, eu tenho profissionais dentro da minha equipe que são referência. E olha, o gestor que consegue formar, pessoas, e essas pessoas viram referência na empresa, esse sim é um gestor que pode ser modelado, que pode ser reconhecido.
sabe? Porque não adianta eu falar de liderança, de gestão, de direcionamento, se eu não consigo fazer as pessoas crescerem. Então, o meu objetivo é fazer as pessoas da minha equipe serem referência, sim. Eu quero que as pessoas cresçam, sim. E aqui tem uma dor grande. Sabe qual é? Aquela dor, assim, que o mestre, ele ensina, né, o seu aluno a ser melhor do que ele. E, gente, isso é incrível, porque nada paga, sabe? Nada paga quando eu vejo o crescimento de um colaborador. Nada paga quando eu me torno a referência na vida daquela pessoa. Não é só no trabalho, não estou falando só de tarefa, de função. Estou falando de crescimento profissional, de amadurecimento profissional. E aí, quando eu consigo estabelecer e juntar essa liga, gente, ninguém segura a equipe. Aí sim a alta performance, com certeza. Aí sim eu posso tirar férias, eu posso sair e eu sei que a minha equipe vai funcionar, sabe? Eu não preciso ter a minha equipe debaixo da asa o tempo todo, dependendo de mim o tempo todo. Não, muito pelo contrário. Eu quero que a minha equipe tenha autonomia, que a minha equipe tenha autoconceito, que a minha equipe seja referência, que funcione, né? Então, essa é a estratégia que eu quero deixar para vocês nesse vídeo de hoje. Semana que vem a gente tem mais. Tá? Espero que tenha contribuído. Eu tenho certeza que é um conteúdo para refletir, para assistir depois. Então, vou deixar lá no canal do YouTube. Entra lá, Lailma Maia. Se inscreva no canal, vai ter mais conteúdo. Então, dá para rever, para assistir novamente esse vídeo, anotar as estratégias, definir o seu modelo. Né? Como você vai usar esse conteúdo ao seu favor. Como você vai usar esse conteúdo para gerar ainda mais resultado na sua equipe, né? Então, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Boa noite.